E a chuva que não dá trégua está piorando a situação das rodovias na região. São muitos buracos e trechos em que a pavimentação cedeu completamente. Na rodovia Anhanguera, entre Ribeirão e Cravinhos, a situação da pista é crítica. A quantidade de buracos impressiona quem passa por aqui. Essa Anhanguera aqui, por exemplo, para trás aí tem buraco no meio da pista aí. Tá muito ruim. A Washington Luiz, todas as rodovias paulistas aí tá ficando ruim, cada dia mais ruim. Tem muita gente com pneu furado, beira de estrada, tá ruim já, né? Começando. A gente tá pagando pedágio aí e o pessoal não tá cuidando das estradas, que é o devido, né? As chuvas têm piorado as condições das estradas em toda a região. Em Taquaritinga, na rodovia Washington Luiz, uma erosão abriu um buraco de aproximadamente 10 metros de profundidade. Em outros trechos, a enxurrada tomou conta da estrada. Em Gavião Peixoto, a pavimentação cedeu e a rodovia Dr. Nelson Barbieri precisou ser interditada. Imagens que assustam até mesmo quem está acostumado a pegar a estrada todos os dias. É muito perigoso. Tanto os caminhoneiros quanto os carros pequenos têm que prestar muita atenção. Eu estou vindo do Mato Grosso, né, eu já presenciei 2 acidentes. Né, o caminhão teve que sair fora da pista por causa de buraco, tombou. Então, quer dizer, já que eu pago imposto, já que eu pago pedágio, aquela coisa toda, o mínimo, né, que o Estado, né, no exercício aí poderia fazer é pelo menos manter em condição, né, a via que é necessária para a gente exercitar o trabalho da gente. Para amenizar a situação, a concessionária que administra a rodovia Anhanguera iniciou uma força-tarefa e está fazendo uma manutenção de emergência. O secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo diz que a malha viária é de responsabilidade das concessionárias e assim que as chuvas cessarem, é preciso recuperar o pavimento asfáltico. A própria Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, que é o órgão regulador e fiscalizador do nosso governo, ele vai imediatamente acionar a concessionária para que ela tome as providências dentro do mínimo prazo possível para poder corrigir eventuais problemas que a chuva possa ter trazido. Apesar das atuais condições, o número de acidentes este mês ainda é menor do que no ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária, até agora foram 102 ocorrências contra 113 em 2015. Para evitar as colisões, é preciso cuidado antes de pegar a pista. Fazer a revisão do veículo, principalmente dos limpadores de para-brisa e dos pneus. Ele, dentro desse sulco principal do pneu, ele vai ter umas espécies de umas bolinhas que o próprio fabricante faz. Então, chegou nessas marcações, você precisa trocar o pneu. Em alguns trechos, o motorista precisa redobrar ainda mais a atenção. Isso porque, além da chuva, existe também a formação de neblina. E aí fica realmente difícil enxergar o que está à frente. Esse é o mais complicado ainda. Muita gente dirige com o farol apagado e tudo, complica mais ainda a gente ainda. Em relação à neblina, é interessante a gente poder citar para as pessoas que não se utilizem, por exemplo, daqueles artifícios que antigamente eram muito comuns. Então, ligar pisca-alerta, isso daí não pode acontecer porque outras pessoas acabam não conseguindo perceber essa pessoa. E também em relação a usar o farol alto. Então, às vezes, as pessoas tentam usar o farol alto e piora a visibilidade dela. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o advogado especialista em trânsito, o Ademar Padrão. Bom, doutor, a gente percebe que buracos também atingiram estradas e rodovias. A responsabilidade do governo e município quanto a acidentes, qual é? Boa tarde. Boa tarde, Renata, e boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. A responsabilidade em rodovias e estradas é do governo do Estado. As vicinais são propriedades dos municípios. Então, existe um convênio onde o Estado faz a obra viária, no caso o sistema viário, o asfalto, e o município toma conta da manutenção. Infelizmente, na prática, principalmente para municípios com menos de 60 mil habitantes, é muito difícil essa manutenção. Aí o município tem que recorrer novamente ao convênio e pedir para o Estado fazer a obra reparatória ou emergencial. O fato é que, na verdade, nós temos aí um problema dentro do buraco, usando a linguagem figurativa, que a administração pública está lá dentro, lá embaixo. Ela não consegue fazer, na verdade, uma agenda de manutenção para isso. Até porque as chuvas, elas são recorrentes, elas têm um ciclo delas, não é novidade. Então, na verdade, é um problema técnico, mas também um problema político. Quais devem ser as preocupações dos motoristas nesse período? Os motoristas, eu digo sempre, é o artigo 27 do Código de Trânsito de 61, manutenção do veículo, o bom estado, as condições do próprio motorista e evitar o excesso de velocidade, que é o grande problema agravante no caso de um acidente, quando a pista está escorregadia ou molhada. Agora, o motorista ele deve ter a consciência que, a partir do momento que está um tempo nublado, chuvoso, ele tem que reduzir a velocidade, evitar principalmente o carro-passeio de fazer uma viagem noturna com chuva.
dentro dessa regra e com algumas manutenções do veículo em relação à circulação de ar, limpador de para-brisa, ele consegue fazer sim uma circulação segura. Se houver algum tipo de acidente, o motorista se sentir lesado, a quem ele deve procurar? Bom, rapidamente falando, nós temos aí, infelizmente, no Brasil quase todo, um tipo de asfalto chamado asfalto pobre, porque nessas questões das vicinais, o Estado não faz a melhor obra, ele faz, na verdade, uma obra secundária em relação à qualidade. Então, a partir do momento que existe o acidente, comprovado o fato, o Código de Trânsito, no artigo 1º, parágrafo 2º, diz que é o direito nosso o trânsito seguro e a obrigação do Estado, no caso dos municípios, cuidar para que seja seguro o trânsito fazendo a obra correta. A partir do momento que a pessoa se envolveu em um acidente, basta provar o fato e aí ele pode pedir sim uma reparação e até mesmo uma indenização. Doutora Ademar, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E em instantes nós vamos mostrar também que o embargo em uma lagoa de esgoto em Jardinópolis gera polêmica e muita dor de cabeça para empresários. Russi. Até já, Renata.